Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou te ensinar a como criar e desenvolver um desafio. Então, o que eu quero apresentar aqui para vocês? Eu quero justamente mostrar para que serve, qual é a estrutura, como é que monta, por onde eu começo. Então, justamente a ideia dessa aula é ensinar para você a como que você vai estruturar um desafio. E esse desafio, na verdade, para que ele serve? Né? A gente pode aplicar o desafio para diversos objetivos dentro da nossa comunicação. Primeiro de tudo, a gente pode gerar um desafio ou gratuito ou pago. Então, tanto faz o formato com que a gente vai fazer, certo? Mas se eu vou escolher um desafio gratuito, provavelmente é para engajar a minha audiência. Se eu vou escolher um desafio pago, eu já quero dar uma qualificada nessas pessoas para eu poder vender depois um ticket um pouco mais caro, ou então já fazer um formato de qualificação diferente do que simplesmente estar engajando ali a minha audiência. Além do engajamento com a audiência, quais são os outros objetivos da gente fazer um desafio? Vender uma entrada para o nosso ecossistema. Então, o próprio desafio ele pode ser sim um produto de entrada ou então uma isca, dependendo se a gente vai ele posicionar como ele gratuito ou posicionar ele como pago. Mas ele geralmente é um produto de ticket baixo, ele é um low ticket. Então, ele é sempre posicionado como um dos primeiros produtos a serem colocados na nossa escada de valor. Além do engajamento com a audiência e fazer se tornar ele como um produto de entrada, ele também serve para a gente engajar a nossa comunidade. E aqui está o pulo do gato. Muitas pessoas pensam em criar desafios separados, desafios diferentes para a sua audiência e também para a sua comunidade. Acontece que não. Dentro da sua comunidade, você vai criar desafios para aceleração de resultados, ou coleta de depoimentos, ou engajamento da comunidade. Enquanto você estiver fazendo esse desafio, que na comunidade geralmente é gratuito, você pode vender esse desafio para a sua audiência. Então, você pode correr o mesmo desafio com a sua comunidade participando e a sua audiência também participando. Um de forma gratuita e o outro de forma paga. A vantagem disso, o que que é? Você pode fazer com que a sua audiência, que ainda não comprou nada seu, participar da sua comunidade, as pessoas pertencerem temporariamente àquele sistema e no final você fazer um pitch e ele se torna muito mais fácil. Porque aqui a gente faz a tal da venda do não. Geralmente as vendas acontecem através do sim, né? Você quer essa solução? Você quer esse produto? Sim, sim, sim. Mas é que a gente faz através do não. O que que significa vender através do não? A gente coloca alguém dentro do nosso ecossistema, a gente coloca alguém dentro da nossa comunidade, né, dentro do pertencimento, ela vai pertencer àquele ambiente e a gente vai perguntar: você quer sair desse grupo? Você quer sair dessa ambiência? A pessoa vai falar: não. Então, você está apta a receber uma oferta. Você está apta a receber o meu pitch de permanência para você permanecer nesse ambiente. Então, quando a gente gera um desafio, ele é um funil muito legal para a gente engajar a nossa comunidade e colocar novos membros para dentro do nosso ecossistema, certo? Então, para que serve um desafio? Engajar a audiência, posicionar como produto de entrada, engajar uma comunidade e acelerar os resultados dos nossos membros. Agora vamos lá. Eu quero te apresentar qual que é a estrutura de um desafio. O que que é a estrutura do desafio? Na verdade, a gente vai entender o passo a passo para a gente de fato construir. Então, eu quero que você abra aí o seu bloco de notas, o seu mapa mental, pega papel e caneta, porque eu quero que a gente construa juntas aqui nessa aula o desenho, a arquitetura do seu desafio. Primeiro de tudo, é um desafio sobre o quê? Um desafio não é nada complexo, ele tem que ser um tema simples. Ele tem que ter uma promessa muito fácil de entendimento. Tem que ser algo tipo assim: emagreça até tantos quilos em tanto tempo, tire o seu primeiro produto do papel, construa seu próprio desafio, crie a sua comunidade em 7 dias. Então tem que ser coisas que são simples, são coisas de fácil entendimento, que eu vou bater o olho e eu vou entender do que aquilo ali significa. Tenta evitar coisas muito abstratas. O que que eu quero dizer com isso? Vou botar aqui, ó, evitar coisas abstratas. No sentido de transforme sua vida, mude sua mentalidade em 7 dias. Que mais? Deixa eu botar aqui o transforme sua vida aqui.
Pra gente evitar, tá? Isso aqui não é exemplo, isso aqui é para evitar. Descubra qual a sua essência e se posicione no mercado. Nada disso aqui são coisas palpáveis, tá? Então, o que que eu preciso? Eu preciso, de fato, que sejam promessas mais viáveis. Mude sua mentalidade em 7 dias. Cara, qual é a mentalidade que eu tenho hoje para eu querer mudar? Mudar a mentalidade para que sentido? Em que ambiente? Financeira? Mentalidade empreendedora? Mudar o quê, de fato? Aqui não está bem claro, tá? Transforme sua vida. Transformar do que para onde? Transformar o quê? Né? Então, falar transformação, cara, vou transformar. Não tem a gente botar aqui do que vai transformar, entendeu? Então fica uma coisa muito abstrata, fica uma coisa muito subjetiva. Não é um bom tema, né? Não é uma boa promessa para colocar dentro do desafio. Descubra qual a sua essência e se posicione no mercado. O que que é a essência? Então a gente fica com palavras que são bonitas, mas palavras que não dizem nada. Então a essência, ela dentro de um contexto faz sentido, numa promessa não faz tanto. Se posicione no mercado. Que tipo de posicionamento? Posicionamento de mercado como mentora, como especialista, como prestadora de serviço, posicionamento de bandeiras, levantar, enfim, coisas abstratas, evite. Então faça promessas simples e de fácil entendimento. Escreva aí, então, o seu desafio é sobre o quê? Então, coloca primeiro o seu nicho, né? Ah, vai ser um desafio de emagrecimento? Não, vai ser um desafio de desenvolvimento pessoal? Vai ser um desafio de empreendedorismo? Vai ser um desafio de produtos e infoprodutos? E logo depois que você posicionar o seu nicho, dá uma olhadinha para a gente construir, então, a sua promessa, tá? Pensa em um pouquinho de copy e construa X coisas, X coisa, vou tentar botar sempre o mais simples possível, em X dias. Ou descubra qual a sua tananã em uma semana. Geralmente, desafios, promessas de desafios estão atreladas ao tempo, tá? Então, geralmente, a gente tem essa questão do tempo atrelado, sempre alguma transformação em tantos dias. Definimos o nicho, definimos então a promessa, entendemos aqui a estrutura do que precisa ser feito. O que que a gente vai fazer agora? A gente já vai começar a pensar. Deixa eu só arrumar essa. Aqui tá de cabeça para baixo. Vamos lá. Show. Arrumado. Então vamos lá. Depois que a gente descobriu que vai ser um desafio sobre o quê, né? A gente vai agora definir quantos dias tem esse desafio, tá? São desafios de 7 dias, que geralmente a gente vê, tá? 14 dias, tem desafios de 21 dias, tem desafios mais longos, de 45 dias, tem alguns que são 90 dias, tá? Eu não recomendo que vocês façam desafios longos. Até o de 21 dias já começa a complicar um pouquinho. Por que complicar? Porque você vai precisar de uma atenção maior. Porque para a gente manter a retenção dessa pessoa até o final do desafio, eu vou precisar fazer mais aulas, mais lives, vou precisar uma demanda um pouco maior de conteúdo e de estrutura. Então, o que que eu recomendo você, né, iniciar fazendo os seus desafios? Você vai começar. Deixa eu só arrumar isso aqui que o toque tá batendo. Pronto. Você vai começar com desafios de 7 dias ou então 14 dias, tá? É muito mais simples, é muito mais fácil a gente trabalhar com desafios nesse sentido. Então, vai ser muito mais tranquilo a gente lidar com 7 dias aí, com uma semana, 2 semanas. Então, prefira, tá, montar desafios de 7 a 14 dias. O que que a gente tem, então, depois da gente definir sobre o que que é o desafio e quantos dias vão ter o nosso desafio? A gente vai ter que definir quais assuntos serão tratados em cada dia. Então, o que que eu recomendo que você faça? Num desafio de 7 dias, você vai colocar assim, ó. Dia 1, depois, dia 2, depois, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7, tá? Aqui você vai definir exatamente. Então, aqui vai ser boas-vindas, você vai explicar o que vai acontecer no desafio
E você já vai pedir a primeira tarefa, tá? O que que é essa primeira tarefa? Vai ter que ser alguma coisa que vai servir como prova social de comparação. Essa prova social de comparação, por exemplo, num desafio de emagrecimento, vai ser a foto do corpo, de como ela está agora. Ou então pode ser a foto em print do perfil de como ele está agora. Por quê? Porque pode ser um desafio de posicionamento de perfil, onde vai ter um antes e depois. Então, a importância que a gente faça aqui é que a gente consiga comprovar como que estava antes, para depois a gente mostrar o resultado de forma visual. Então, no primeiro dia você vai dar boas-vindas, vai explicar o que que vai acontecer no desafio e você já vai pedir a primeira tarefa. Lembrando que essa primeira tarefa precisa ser algo que vai te ajudar a criar uma prova social comparativa, tá? Uma prova social de comparação. E você pode explicar para essa pessoa: olha só, fulana, eu quero que vocês façam um print do perfil de vocês hoje para a gente poder comparar a sua evolução no final do desafio. Então a pessoa também vai usar isso como argumento para ela ficar feliz, né, que teve essa transformação, que teve essa mudança. Segundo dia, a gente já vai começar com coisas introdutórias e conceitos, fundamentos. Então, a gente já pode pegar um tema específico seu, tá? E desafio tem dois formatos. A gente pode colocar tanto um tema por dia, quanto pegar um tema inteiro e a gente ir aprofundando esse tema. Por exemplo, eu posso pegar um desafio de marketing digital, onde o primeiro dia vai ser como a pessoa está na situação dela hoje, pode ser resposta de um formulário, tá? Deixa eu até botar como exemplo aqui também, para deixar registrado. Formulário de situação atual. Onde a gente pode perguntar quanto ela fatura, que tipo de produto que ela tem hoje, se ela tem produto, se ela não tem, como é que ela se vê, que depois a gente vai pedir para ela responder também. Então, a gente tem esses dois tipos. O primeiro tipo é, eu posso pegar esse desafio de marketing digital e explicar persona, depois construção de produto, depois construção de posicionamento, construção de funil, definição de ecossistema. Eu posso fazer um tema por dia. Como também eu posso fazer definição de persona. E eu tenho 7 dias trabalhando e construindo a minha persona. Primeiro dia, o que é persona? Segundo dia, definindo as perguntas que eu quero fazer para minha persona. Terceiro, aplicando a pesquisa para minha persona. Quarto dia, avaliando respostas da minha pesquisa. Quinto dia, definindo o perfil, então, da minha persona ideal. Entenderam, né? Eu posso tanto separar um tema por dia, quanto pegar um tema completo e aprofundar até o final, aprofundar cada vez mais dentro desse assunto específico. Então, aqui, mesma coisa. Sempre você vai trabalhar a teoria, o introdutório, o conceito, você vai trabalhar a prática, ou seja, a tarefa, e você sempre vai dar exemplos, você sempre vai contextualizar, tá? Esses exemplos podem ser seus ou exemplos de mercado, marcas famosas, estudos de caso. Por quê? Porque toda vez que a pessoa recebe uma informação teórica, ela precisa ver acontecendo para ela saber como que ela vai fazer sozinha, tá? Vou dar um exemplo bem prático, tá? Aqui eu estou fazendo e construindo um desafio junto com vocês enquanto eu estou explicando. Fica muito mais fácil de vocês entenderem do que simplesmente eu estar aqui falando, explicando como é que funciona. Não, eu estou construindo junto. Então você já sabe qual estrutura que você vai utilizar para executar essa tarefa, tá? Como é que as pessoas aprendem? Primeiro, eu faço, você olha. Depois a gente faz juntas e depois você faz e eu olho, tá? Então, o formato de aprendizado das pessoas geralmente é esse. E esses também são níveis de acesso que a gente vai falar depois na escada de valor. Mas o que que você vai fazer? Você vai explicar a teoria, você vai explicar essa teoria com exemplos, então você vai contextualizar essas tarefas, essas informações, e depois vai pedir para que a pessoa faça. E ela vai ter uma um engajamento, uma dedicação muito maior com essa tarefa, ok? E aqui tem uma última coisa que a gente vai pedir para elas: a prova de que foi feito.
Isso que é muito importante, tá? Essa prova que foi feito vai ser o nosso indicador, que eu chamo de indicador de sucesso. Então, por exemplo, se ela mudou, a primeira tarefa aqui foi mudar a bio, eu preciso que ela poste um print de que ela mudou a bio, tá? Eu preciso que ela faça, é, que ela nem que seja, às vezes a gente tem umas coisas muito que não dá para materializar, né? Por exemplo, tem um desafio que a gente fez de desenvolvimento pessoal, que um dos primeiros dias ela tinha que trabalhar as afirmações na frente do espelho. Eu não vou pedir para ela fazer isso gravando ela fazendo, né? Mas o que que eu pedi para ela fazer? Que todo mundo que fizesse a afirmação na frente do espelho desse um check. Chegasse e falasse: acabei de realizar o meu momento de reflexão, né? Acabei de realizar meu momento Paraná. Garante que ela fez? Não, mas garante um check-in de que foi feito, tá? Então isso aumenta também a dedicação e esse engajamento, essa retenção da pessoa com a sua tarefa. Então, sempre a parte teórica, os exemplos, a parte prática e a prova de que foi feito. Então, você sempre vai pedir, né, aquilo que a pessoa vai ter que explicar. Isso aqui a gente chama com 3 nomes, tá? Primeiro, a gente vai ter o gatilho, a explicação primeiro, né? Vamos botar aqui, ó, teoria, depois gatilho, depois a dinâmica e depois a recompensa. Carol, o que que é isso aí? É a mesma coisa que eu expliquei. Primeiro aqui vai estar os conceitos, o introdutório, os fundamentos do tema específico. O gatilho, o que que é? O que eu quero que a pessoa faça, ou seja, a tarefa, tá? O que que é a dinâmica? Como eu quero que essa pessoa faça? Ah, eu quero que você todos os dias de manhã se veja na frente do espelho e repita as 20 frases de afirmações positivas. Tá vendo que eu não tô falando só para ela todo dia lá chegar e fazer a. Chega na frente do espelho e fala as 20 frases. Ou então você tem que fazer as 20 frases de afirmações todos os dias. Não, eu tô explicando que é todo dia de manhã, na frente do espelho, repetir as 20 frases de afirmação positiva. Então tem aqui exatamente o gatilho que eu quero. E depois eu quero que você poste check-in feito. Ou um jargão específico, né? Do tipo momento realizado. Você também pode pedir para ela responder como você se sentiu fazendo essa tarefa. Comente aqui embaixo e compartilhe com a comunidade a sua experiência. Então, seja bem didática, tá? Seja bem detalhista aqui nessa parte da dinâmica da tarefa que você quer que essa pessoa faça. E por final, a recompensa. Se a gente vai recompensar essa pessoa ou não do que foi feito. As recompensas, eu já estou aqui até falando, dando spoiler das próximas estruturas, mas fica muito mais fácil. A recompensa, então, o que que é? Ela pode ser pontuação para somar no prêmio final. Pode ser participação de sorteios, pode ser recompensa em grupo, ou seja, se 5 pessoas compartilharem, todos ganham acesso à live. Ou então pode ser uma recompensa individual. Recompensa individual. Quem fizer e compartilhar vai ganhar acesso ao meu novo e-book. Todos os dias precisa ter recompensa? Não, mas é uma questão de estímulo. Caso a gente comece o desafio e veja que não está tendo engajamento, a recompensa é um dos fatores para a gente melhorar o estímulo de participação, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Todos os dias a gente vai criar a teoria, o gatilho, a dinâmica e a recompensa. No dia 1, do dia 2, do dia 3, do dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, até o dia que você escolher aí que tiver dentro do seu desafio.
tá? Então, teoria, gatilho, dinâmica e recompensa, todos os dias dentro do seu desafio, é o que você vai ter que estar selecionando. Vamos botar aqui em todos eles para a gente saber que todos eles têm essa construção. E aqui a gente já começa a ter uma estrutura muito boa do nosso desafio, tá? Por quê? Porque aqui a gente já começa a entender o que que vai ser falado, que tipo de recompensa que vai ter, quais as informações que eu vou ter que trazer. Aqui a gente já tem a estrutura. E tendo essa estrutura, fica muito mais fácil de eu criar uma copy, de eu criar os criativos falando o que que vai ter dentro desse desafio. Fica muito mais fácil da gente vender esse desafio, ok? Então tá, falamos sobre o que é esse desafio, quantos dias esse desafio vai ter e qual assunto que será tratado em cada dia, tá? Junto com essa construção de qual o desafio, né, qual o assunto que vai ser tratado, você também já vai definir quais tarefas serão mandadas fazer em cada dia. Precisa ter tarefa todos os dias? Não, mas depende muito do seu formato de desafio. Eu gosto de uma tarefa por dia, porque a pessoa vai ter tendo micro conquistas, micro vitórias. Um desafio 100% teórico não é um desafio, é um mini curso, né? Então, quanto mais tarefas eu colocar, não mais tarefas, tá? Mas se todos os dias eu tiver pelo menos uma tarefa, a pessoa vai ter então micro vitórias. Essas tarefas não podem ser complexas. Precisam, vou até botar em caixa alta aqui, ó, ser tarefas que podem ser concluídas em até 20 minutos por dia. Isso aqui é muito importante, tá? Porque senão você vai ter que criar um produto, criar uma página de vendas e montar o funil e essa é a tarefa de hoje. Tá louco? Você não vai conseguir fazer isso, né? Então, você vai definir a promessa do seu produto, você vai definir os temas do seu produto. Então, tem que ser coisas simples que as pessoas vão conseguir fazer, tá? O que que vai ser mandado de material? A gente pode sempre mandar um texto, mais um vídeo, se quiser, eu não gosto muito, mas é super viável, e daí um PDF, um material de apoio. Pode ser também mandado links de vídeos para a pessoa assistir. Pode ser também mandado links de playlists no Spotify sobre o assunto. Pode ser mandado links de afiliação de livros da Amazon. Você não vai recomendar livros sem mandar o seu link de afiliado para você também ganhar em cima disso. A gente está no digital para fazer dinheiro, então vamos botar afiliação em tudo. Você pode mandar links de recomendação de produtos. Então, por exemplo, se você vai fazer um desafio de criação de conteúdo e você quer indicar a pessoa comprar um tripé, você vai mandar o link do tripé, mas você pode também se afiliar ao programa lá do Mercado Livre e recomendar já junto com o seu link de afiliação. Então, você também ganha comissão em cima daquilo que você está recomendando. Mas é muito importante que você já tenha esses materiais pré-definidos. Então, pega ali e coloca na sua estrutura dentro aqui do dia, já vai ter teoria, gatilho, dinâmica e a recompensa, você também já pode colocar materiais para envio, ok? Também pode ser uma coisa já para você deixar na sua estrutura do seu desafio. Vamos lá. O que vai ser mandado de material? Fechou. Quais as mensagens que serão enviadas no grupo do desafio? Isso aqui é muito importante. Por quê? Se o seu desafio ele é formado de vídeos e PDFs, você é obrigada a mandar mensagens de saudação. Muitas pessoas estão assistindo os vídeos, estão ali no WhatsApp e elas não estão em casa. Às vezes elas não estão com fone de ouvido e elas não vão ver o seu vídeo, ela vai deixar para ver no final do dia. Só que se você não mandar nenhum texto falando sobre o que que é, não gerando uma curiosidade, não gerando um gatilho para essa pessoa assistir esse vídeo, dificilmente ela vai assistir. Então, você já vai deixar pronto, antes do desafio, as mensagens de todos os dias. Carol, mando quantas mensagens por dia? Não manda muitas, tá? Porque se a pessoa vai estar contigo 7 dias,
Ok, mas o que que a gente pode fazer? Sempre um, olá, fulana, né? Não, fulana não, porque é desafio, né? É um grupo, geralmente. Olá, e daí o título da sua comunidade, empreendedoras, alquimistas, né? Estamos no dia 1/7 do desafio Tananã e o tema de hoje é Tananã. Abaixo estou mandando o vídeo que falamos sobre Tananã e também o material com a sua tarefa de hoje. Lembrando que se você realizar a tarefa até às 23h59, você vai colocar o horário que você quiser, você vai receber, tananã, ou participar do desafio, do sorteio, ou se batermos a meta de 5 pessoas compartilhando como se sentiram fazendo a tarefa, teremos a liberação de tal coisa. Então, tudo que você separou ali como gatilho, dinâmica, recompensa, você vai mandar por escrito, tá? A única coisa que você vai colocar no vídeo vai ser a parte de conceitos. Pode explicar no vídeo a parte também da tarefa? Pode, com certeza, mas tem que ter escrito também, tá? Então, tudo tem que deixar estruturado certinho. Então, já deixa pronto, e daí você vai só copiar e colar no grupo lá do desafio. Então, fica muito mais fácil para você construir isso aqui, ok? Depois você vai definir a recompensa de cada tarefa e se, e quais, né? E quais tarefas que terão recompensas. Se serão recompensas em grupo, ou se vão ser recompensas individuais, e qual a complexidade. O que que significa da complexidade? Existem desafios mais complexos em que a gente vai colocando premiações, que a gente vai colocando ranqueamento. Então, por exemplo, a pessoa que respondeu, né, que fez 4 tarefas das 7, ela vai ganhar um curso exclusivo. A pessoa que fez todas as tarefas, ela pode ganhar o ingresso da mentoria, ou ela pode ganhar o ingresso de uma imersão presencial. Então, dependendo da complexidade, você vai criar uma tabela ou um PDF com essa tabela, explicando como se fosse para uma criança de 5 anos como funciona os prêmios, as recompensas e como faz para ganhar esses prêmios, tá? Então, dependendo da complexidade, você precisa deixar isso bem detalhado e você já pode deixar detalhado lá no primeiro dia. No primeiro dia que a gente vai explicar o desafio completo, ok? E por último, a gente vai definir qual é o prêmio final do desafio, né? Muitas pessoas podem ter o prêmio final como o próprio resultado, né? Então, você vai ter, de fato, o resultado da promessa. A gente pode ter prêmios físicos, né? Produtos físicos personalizados. A gente pode ter também prêmios de reconhecimento. Pode fazer um post na comunidade, um post no Instagram do vencedor do desafio. E também a gente pode ter liberação de infoprodutos, ou consultorias, avaliações, acessos, ingressos, enfim, aqui a gente pode usar a criatividade para colocar diversos prêmios, diversas coisas, tá? Você também pode perguntar para sua comunidade, pode botar uma enquete, pode botar uma caixinha de pergunta, o que você gostaria de ganhar se você participasse de um desafio de 7 dias. Então você pode também perguntar para sua audiência, perguntar também para sua comunidade o que eles gostariam de ganhar para você ser mais assertiva tanto nas recompensas quanto na premiação. Essa é a estrutura que a gente tem no desafio. Então a gente já sabe para que serve e já tem a estrutura criada. Lembrando que isso aqui, opa, aqui
é imprescindível que você tenha. Essa aqui é a sua estrutura principal do seu desafio. Dia 1, o que vai ter, qual é o desafio, qual é a tarefa, qual é a dinâmica, qual é o gatilho, qual é a recompensa, que material que eu vou botar, que mensagem que eu vou mandar nesse dia. Então, deixa tudo bem estruturado, tá? Desafio não é uma coisa difícil, mas é uma coisa de estruturação e planejamento. Senta a bunda na cadeira, separa aí uma hora e meia para escrever tudo, você consegue, ainda mais utilizando inteligência artificial para te ajudar, ok? E por último, como que vai acontecer esse desafio? Vai ser no WhatsApp, vai ser no Telegram, vai ser no Instagram fechado, vai ser no Close Friends? Qual que vai ser o local onde você vai utilizar para gerar esse desafio? Então, tudo isso você vai ter que definir para fazer a construção do seu desafio. Olha só que bonita essa estrutura que a gente fez aqui. Nem vou abrir tudo, senão não vai caber aqui na página. Mas isso aqui é muito legal para você ter noção de como que você vai estruturar o seu desafio de 7 a 14 dias, apesar de que pode usar também para mais dias, mas dentro de uma estrutura digital. Um beijo e até a próxima aula.